Uma vez, quando eu tinha uns 4, 5 anos, estava voltado do mercado com minha mãe, e aconteceu uma coisa louca. Eu lembro até hoje, como se fosse ontem. Minha mãe viu uma coisa na rua e eu nem tinha prestado atenção. E ela falou: Salomão, você está com medo? E a gente chegou perto, ela colocou o pé e falou: isso não é uma cobra de verdade. Parecia um brinquedo no meio da rua. E na hora a cobra virou e fez aquele barulho. Tss, e aí a gente começou a correr. Eu nem lembro direito o que aconteceu. Eu só que a gente estava bem longe da cobra e ainda correndo. Assim a gente teria ganhado São Silvestre, com certeza. E aí, até hoje, minha família está muito risada com esse momento que ela pisou que parecia um brinquedo de cobra, mas foi um cobra de verdade. Mas eu acho que é isso que a gente faz quando a gente sente que nós estamos em perigo, quando enfrentamos perigo. Nós fugimos. A gente não quer enfrentar o perigo, porque a gente não gosta de estar fora do controle. Queremos fazer algo para escapar, algo para fugir. E por isso, nessa pandemia, as pessoas têm agido em formas extremas. O pensamento que um vírus tão pequeno pode causar tanto dano nos assusta. Deixa a gente com muito medo. E essa situação tem mostrado quanto realmente a gente nunca tinha tanto controle de nossas vidas, apesar de sentir que a gente está em controle. Imagina se eu tivesse comprado uma pizza para você. E eu falo, estou na sua casa, eu tenho uma pizza inteira para você. E aí você pega a pizza em frente da sua porta, você leva para a mesa, e aí assim que você abre a caixinha, você vê que só tem 2 pedaços de pizza. Como você sentiria se eu fizesse isso para você? Eu comprei uma pizza inteira para você. Eu falei que pelo menos eu comprei uma pizza inteira para você, mas só foi 2 pedaços. Ou imagina que você ganhou 200 milhões reais na Mega Sena, mas você só recebeu 66 milhões na sua conta. Ou eu falei que você ganhou uma viagem para passar uma semana naquela local, aquele lugar que você ama, que você vai passar uma semana, está tudo pago. Mas realmente você chega lá e o hotel foi reservado só para 2 dias. Você se sentiria decepcionado comigo? Como você se sentiria? Você se sentiria enganado? Eu imagino que você sentiria, como eu estou prometendo tanto, mas estou só te dando tão pouco. Mas é assim que a gente sente quando a gente pensa que nós estamos em controle da nossa vida. Nós sentimos decepção. Psicólogos disseram que temos somente 15% do controle da nossa vida. Eu nem sei como eles conseguem medir isso. Mas isso que eles calcularam. Achamos que nós temos uma pizza inteira. Achamos que nós temos uma Mega Sena inteira. Achamos que temos uma viagem inteira. Mas, na verdade, só temos 15%. Talvez nem isso. Temos pouco controle das nossas vidas. Eu sei que alguns estão pensando, que ótima forma de começar o dia. Bom dia, Salomão. Tudo bem? É tão difícil admitir que a gente tem tão pouco controle. É por isso eu estou com medo. Você está com medo. Muitas pessoas estão com medo. Pior ainda, em nosso desejo estar em controle, eu acho que a última coisa em que queremos pensar é nós render. Sentimos medo disso. Não faz sentido se render a uma cobra que a gente estava fugindo, eu e minha mãe estava fugindo. Não faz sentido se entregar ou se render um vírus, embora sendo pequeno, tão perigoso. Isso não faz nenhum sentido. Mas se render a Deus é essencial.
é necessário. Mas com certeza não é fácil. Alguns de nós estamos buscando conhecer mais sobre fé e pensamos, como que eu posso confiar nisso? Como que eu posso confiar em um Deus que eu nem consigo enxergar? Um Deus que eu nem sei se existe. Alguns de nós que somos cristãos também perguntamos se Ele ainda está conosco, se ainda consigo se render, confiar em Deus hoje. É difícil se render. Não queremos perder o controle. Essa dificuldade de aceitar que não estamos no controle, essa dificuldade de abrir mão, isso na Bíblia é chamado de rebeldia. Rebeldia é o oposto de se render. É a tentativa de ser Deus da nossa própria vida e não deixar o Deus ser o centro da nossa vida. A gente não quer se render porque achamos que vai doer. Mas a realidade é que a dor de rebeldia é sempre maior do que a dor de se render. Ou talvez eu vou colocar uma forma mais positiva. A dor de se render é menor em comparação com a dor de se rebelar. É isso que eu gostaria que pudéssemos ver na vida de Jonas hoje. Jonas foi um profeta que viveu no 8º século antes de Cristo. Aqui em versículo 1 de Jonas, capítulo 1, a gente lê o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amittai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, e prega contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. Então aqui Deus chamou Jonas para pregar em Nínive. E Nínive não foi qualquer cidade, não. Era o inimigo principal de Israel naquele momento. Eles já tinham destruído uma parte do reino de Israel. Em algumas histórias a respeito deles dizem que eles tiravam a pele das pessoas enquanto vivas. Eles com certeza eram um povo rebelde, um povo violento. E Jonas foi chamado para ir a um povo que não seguia Deus e com certeza não tratava bem os inimigos deles. Como ele teria ter coragem de falar com eles? Eles eram mais perigosos do que aquele cobra que eu estava falando no começo da pregação. Imagina como Jonas sentiu. Você gosta de desafiar as pessoas? É fácil falar sobre o que alguém na sua vida, até uma pessoa próxima, está fazendo errado? Então, imagine a dificuldade que Jonas estava se sentindo quando ele ouviu falar de Deus, que ele tinha que ir para Nínive. Então, o que Jonas fez? Aqui no versículo 3 e 4 a gente descobre. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio e destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco começava a arrebentar-se. Jonas, ao ouvir o chamado de Deus para a vida dele, ele fugiu na direção oposta. Tarsis foi em Espanha, foi em direção oposta, literalmente. Você pode pegar o mapa e ver que não era o lugar mais longe de Nínive. Às vezes na vida, queremos fugir para sentirmos mais seguros. Eu penso na história com minha mãe. Porém, tem momentos que estamos fugindo das dificuldades por causa da covardia e da desobediência. Aqui, Jonas, quando foi confrontado pelo chamado de Deus, fugiu. E por quê? Será que é uma razão profunda? Será que é algo psicológico, emocional? Até é uma coisa teológica? Às vezes não é uma coisa tão profunda. Ele simplesmente não queria ir.
e nada poderia convencê-lo a ir. Nem Deus. Então ele fugiu, ele se escondeu, mas o que aconteceu? Aqui em versículo 5, vamos continuar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitará, dormia profundamente. Um capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é responsável por essa desgraça que abentou sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso eles perguntaram: diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou um hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o céu e a terra, fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já lhes tinham dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pega-me e joga-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas, lançaram ao mar, enfurecido, e este aquietou. Tomados com grande temor, Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Depois de fugir, Jonas estava no meio da desobediência dele, longe de casa, no meio de uma tempestade, mais medroso e provavelmente mais confusos do que antes. E também numa barriga de um peixe. E essa última parte é nojento. Bem nojento. Olha onde ele estava. Como é que estava indo a vida dele. Muitas vezes, a rebeldia nos leva para lugares que nunca queremos ir. Nunca. Deus não está deixando as coisas acontecerem para Jonas fugir ainda mais. Ele quis chamar ele de volta. Ele queria estar próximo de Jonas. E isso é a mesma coisa com a gente. A dor que a rebeldia traz não é para nos distanciar de Deus, mas é para chamar nós de volta para Ele. Ele quer estar próximo de nós. A dor de se render é menor em comparação com a dor de se rebelar. Mas Jonas, evitando a dor, se achou mais perdido, mais distante do que tudo que ele queria. Porque como ele chegou aqui, como que ele chegou, ele era um profeta de Deus, como ele chegou a esse momento de estar tão longe de Deus e nessa forma? Eu acho que é aquele pensamento, eu sei o que é melhor para mim. É aquele tipo de pensamento, eu sei o que é melhor para mim. Aquele trabalho deve ser melhor para mim. Aquele relacionamento
deve ser melhor para mim. Eu sinto que é melhor para mim, então deve ser melhor para mim. Eu sei que é pecado, mas eu vou sentir melhor depois. Então deve ser melhor para mim. Essa coisa, aquela coisa, X coisa, eu acho que isso é melhor para mim, então eu vou fazer isso. Mas a rebeldia nunca fala quanto vai te custar. Nunca fala que você vai perder sua reputação. Nunca fala que vai afastar você dos seus filhos. Nunca fala que vai afastar você da sua esposa. Nunca fala quanto vai te custar. Rebeldia não fala essas coisas. Só prometa e fala que eu sei o que é melhor para mim. E isso faz que não levamos sério o convite de estar próximo de Jesus. Torna as pessoas em nosso meio teimosos, porque as escrituras não mais são as guias das pessoas, mas o que nossas próprias opiniões dizem a respeito de uma coisa se torna nossa guia. Custa caro, custa que não causamos um impacto em nossa cidade, como Deus está desejando que podemos causar um impacto. Eu acho que, pior de tudo, nos deixa confusos sobre Deus. Quem Ele é, quais as características de Deus, quem Ele é em nossas vidas. Alguns de nós talvez estejamos assistindo hoje online, e tem também gente que assiste toda semana. E podemos pensar sobre Deus, nossos pensamentos sobre Deus pode ser que Ele é um estrago prazer cósmico. Podemos pensar que Ele só quer mandar em nós, faça isso, faça aquilo. Talvez isso é o que a gente acha que é nosso relacionamento com Deus. Mas Deus não é assim. Ele é um cavalheiro. Ele não nos deixa fazer nossas próprias decisões, mesmo se elas são erradas. Ele, sim, deixa a gente decidir o que é melhor para nós. Porém, o que é melhor para nós é o que Deus quer para nós. O que Deus diz para nós, o que Ele fala que é melhor para nós, com certeza é melhor para nós. Talvez você pense, por que então, Salomão, toda essa dor associada com a obediência? Se Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós, por que toda essa dor associada à rebeldia? Deus não quer nos punir com nossa desobediência, mas a dor é para nos chamar de volta da desobediência. Ele quer que vejamos quão precioso é estar na presença dEle. Deus quer estar próximo de nós como um pai amoroso, se sente saudades dos filhos dEle. E por isso, sabemos que Ele quer o que é melhor para nós. Talvez vamos sofrer muitas situações difíceis, especialmente se for por causa da nossa própria desobediência e rebeldia. Essas situações são oportunidade para vermos quanto precisamos dEle, quanto precisamos estar próximo de Deus. A dor nos ajuda a perceber que temos perdido uma vida longe de Deus. E por isso, a dor de se render é menor em comparação com a dor de se rebelar. No capítulo 2, vemos que na barriga da peixe, Jonas começa a orar. E ele reconhece que ele precisa voltar para Deus. E aqui nós chegamos em capítulo 3, versículo 1. E vemos que Deus falou o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Não acha, se você fugiu e você volta para Deus, que Deus vai esquecer o que estava acontecendo na sua vida. Se você estava fugindo,
por causa de relacionamentos profundos, você não queria se envolver em relacionamentos profundos, Deus vai te ensinar a amar quando você for voltar. Se você fugiu por causa do seu orgulho, quando você volta, Deus vai estar com você. Ele quer estar próximo de você, mas também Ele vai te ensinar humildade. Versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-lo. Naquela época não tinha metrô CPTM, desculpa. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui em 40 dias, Nínive será destruída. Então Jonas foi. Ele pregou muito, uma frase só. Imagina as caras das pessoas ouvindo essa mensagem. Vocês todos vão morrer. Como você acha que uma nação de pessoas que tira a pele dos inimigos vivos reagiu com esse tipo de mensagem? Eles todos se arrependeram. Todos eles. Talvez o ponto alto dessa história inteira é que um povo que parecia tão difícil ser alcançado pela palavra de Deus ouviu e se arrependeu. Uma cidade, uma nação foi salvo. As vidas deles mudaram. Os ricos, os pobres, os maiores, os menores, todos tiveram um chance e responderam à mensagem de Deus. Uma nação foi transformada pelo fato de Jonas ter decidido ir. Você tem fé para se render? Você entende o que isso pode fazer na sua vida, na vida das outras pessoas ao seu redor? A vida rendida de uma pessoa pode ser instrumento de fé na vida de muitas outras pessoas. Sua vida rendida pode ser um instrumento por qual Deus vai usar para ajudar muitas outras pessoas. Talvez você tenha pensado, por que eu devo me render? Deus já está sonhando o que Ele pode fazer com sua vida rendida e as vidas que Ele poderia mudar através de você. Alguns de nós, quando nós interessamos, nós vemos um culto e nós conhecemos mais sobre Deus, a gente ouviu uma mensagem, isso chamou nossa atenção. Então pedimos estudar a Bíblia. E muitos de nós terminamos relacionamentos, largamos alguns dos nossos privilégios, tomamos decisões que custaram caros para nós. E talvez hoje você esteja em um momento de decisão, de render algo para Jesus. Um dia, Deus provavelmente vai usar esse momento de decisão para ajudar outras pessoas. Isso não é legal. Deus quer usar esse momento na sua vida para ajudar talvez uma outra pessoa em um outro momento. Talvez uma outra pessoa receba os benefícios da sua vida rendida. Deus usou a vida rendida de Jonas para mudar uma nação. Pelo menos até aqui, isso que parece, né? Parece que Jonas se rendeu. Mas vamos para capítulo 4, para ver uma coisa que aconteceu aqui. Logo depois de descobrir tudo o que aconteceu, isso que fala aqui em versículo 1, capítulo 4 de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu-se. Ele ficou profundamente descontente com isso. E fala aqui em versículo 2, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei a fugir para Tarsis? Eu sabia
que tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas achou algo errado, que Deus salvou esse povo que não era dele. Mas isso faz sentido um pouco, né? Nínive era o inimigo principal de Israel. Talvez eles mataram os vizinhos de Jonas. Talvez eles matou crianças inocentes que Jonas conheceu. A gente não sabe, a gente não tem os detalhes. A gente só pode supor. Mas o que estava acontecendo na mente de Jonas? Como que Deus está mostrando a graça dele para essas pessoas? Essas pessoas, como ele está fazendo isso? Ele provavelmente pensou, eles não merecem a paciência de Deus. Ele, como muitos de nós, ele não tinha problema em Deus mostrar graça com a própria vida dele. Mas quando Deus mostrou a graça pela vida do outro, revelou o coração dele. Jonas tinha um coração religioso, que levava ele a achar superior, merecedor da graça de Deus. Aqui no final da história, nós descobrimos que Jonas estava mais focado em validar suas ideias, em seu desejo, em sua forma de pensar, mais do que a forma que Deus estava trabalhando naquele momento. Ele achou salvar uma nação era errado. E eu acho que precisamos ter um pouco de cuidado aqui. E nós? Isso facilmente pode acontecer com a gente. Seu relacionamento com Deus depende de Ele atender suas expectativas, desejos. Como você age quando Deus faz uma coisa que você não gosta? Você se acha mais merecedor de um presente de Deus do que as outras pessoas? Você está feliz com Deus até você ver o que a outra pessoa tem? Você precisa estar em controle das coisas da sua vida, ou precisa estar sentindo bem para estar bem com Deus? Essas próprias perguntas são difíceis para mim. Estou fazendo essas perguntas, mas eu estou aqui. Oh, meu Deus, é difícil. Quando olhamos para Jesus, vemos a única vida realmente rendida diante de Deus. Aqui em João 6:38, nós vemos Deus em um corpo de um ser humano, Jesus falando o seguinte: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele era Deus, mas se rendeu. Se rendeu ao ponto de morrer numa cruz. Ele voluntariamente se entregou nas mãos dos homens. Ele podia controlar tudo. Mas ele abriu mão desse poder. Jesus experimentou separação de Deus, porque ele se rendeu para que nós pudéssemos seguir o exemplo dele e para nós experimentarmos proximidade com Deus. Só que para ele, a dor de render era maior do que a dor de se rebelar. Realmente, para ele, a dor de se render foi maior do que a dor de se rebelar, porque ele sofreu a dor da nossa rebeldia. Para que pudéssemos falar verdadeiramente que a dor de se render é menor em comparação com a dor de se rebelar. Jesus fez que nossas vidas rendidas se tornassem uma fonte de alegria e liberdade com Deus. Se você está estudando a Bíblia, tem algo que Deus está chamando você a se deixar. Seja
um relacionamento seja uma forma de pensar, uma forma de agir, tem algo que Deus está chamando você deixar para trás? Eu quero chamar você a deixar essa coisa para trás. Nada vale mais do que estar próximo de Jesus. Se você já conhece Jesus um tempo, faz tempo que você está com Ele, como tem sido o seu crescimento espiritual? Tem sido empolgante? Tem sido profundo? Eu olho para a vida de Jonas, olho para como a vida de Jonas foi usada, e eu lembro que Deus, apesar das nossas falhas, nos usa. Ele nos usa por causa da graça dele. E eu queria perguntar se a gente está experimentando isso. Se a gente está experimentando esses momentos que Deus está nos usando. Se a gente está experimentando um relacionamento profundo com Deus. Mesmo sendo pessoas que andam com Jesus faz tempo. Sendo sincero, alguns de nós talvez temos caminhado com Jesus que é chato. É chato porque é baseado em Ele atender nossos desejos. É baseado em Ele fazer tudo o que a gente quer que Ele faz. E a gente não está experimentando um relacionamento de Jesus que Ele está nos guiando. E a gente está seguindo Ele. O princípio é o seguinte. Você pode ter controle ou você pode ter crescimento. Não pode ter os dois. Deixa qualquer coisa que impede você experimentar um relacionamento profundo com Jesus para trás. Deixa de estar no controle e confia que Jesus sabe o que é melhor para a sua vida. Imagina o que Deus pode fazer com sua vida se você para de estar no controle. A liberdade que você se sentiria, a alegria que você poderia sentir, a ausência de ansiedade, as vidas tocadas. Imagina se a gente se rendeu emocionalmente, com o nosso tempo, com o nosso coração. Imagina o que Deus faria em nossa vida, em vida das outras pessoas ao nosso redor. Seu trabalho, sua faculdade, essa cidade. Imagina o que Deus pode fazer se você se render. Eu queria terminar essa pregação com uma oração que foi escrito algumas décadas atrás, acho que muito mais do que algumas décadas atrás, pelo um teólogo, Reinhold Niebuhr. É usado por alcoólatras anônimos, mas acredito que captura bem essa ideia de se render. Então eu vou ler e depois eu vou prosseguir em oração. Chamada oração de serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituam o caminho à paz, aceitando como Ele aceitou este mundo tal como é e não como eu queria que fosse, confiando que Ele acertará tudo, contando que eu me entregue à sua vontade para que eu seja razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz com Ele eternamente na próxima. Pai, eu queria agradecer muito por a gente poder estar aqui orando a Ti. Queria agradecer que você é a pessoa mais interessada em nosso prazer. Você é a pessoa mais interessada em nos ver bem. Você é a pessoa mais interessada em a gente desfrutar nessa vida ao máximo possível. Mas muitas vezes nosso coração quer fugir de estar próximo de Ti, Senhor. Mas você nos dá outra chance, você nos dá experiências que nos levam de volta para você, Senhor. E aí você nos
nos dá um conhecimento do seu Filho, que mostra que não em base de alcançar expectativas, padrões, ou alguma outra forma que a gente relaciona com você. A gente relaciona com você porque você nos ama e você quer profundamente nosso bem. Eu oro por nós, que possamos enxergar quem você é de verdade, como Jonas reconheceu, mas com um coração bem diferente de Jonas, que tu és um Deus compassivo, paciente, amoroso. Você fez tudo para a gente poder experimentar essa proximidade e relacionamento contigo. Há muitas coisas nessa pandemia, há muitas coisas em nossas vidas que não conseguimos controlar. Embora tendo responsabilidades, não podemos controlar simplesmente. Tem coisas que você quer que a gente seja responsável. Como na oração de serenidade eu orei, eu oro também agora que possamos saber a diferença. A gente pode viver sem esse nível de ansiedade que você nos mostra, Senhor, como lidar com a diferença entre os dois. Mais uma vez, eu agradeço, Senhor, por tudo que você é, tudo que você tem feito para a gente. Amém.